Sabara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Sabara Show. Meu nome é Mário, um ávido leitor da literatura asiática que tá empolgado porque esse é o tema de hoje. Nós estamos recebendo hoje a Camila da Panini, que veio falar um pouco sobre o selo Panini Books e as novidades que estão envolvendo a literatura asiática. Então, antes de mais nada, por favor, se apresente, Camila. Olá, bom dia, Mário. Eu sou a Camila, sou a analista de marketing da Panini. Atualmente cuido de mangás, mas agora também Panini Books. Uma novidade aí para vocês. Que é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Hoje, exato. Então, este podcast é para nós conversarmos sobre a Panini Books e as novidades que a Panini Books vai trazer em relação à literatura asiática. Além da gente entender mais sobre a literatura asiática, além dos mangás, né? Isso. Mas antes, eu só quero lembrar que, para quem não conhece, a gente é o Sabara Show. Nós somos um podcast sobre animes, mangás, games e mais da cultura otaku, lançado toda segunda-feira às 17 horas no Spotify e no YouTube. Então não deixe de já clicar em seguir no Spotify pela página do episódio e aproveite que você tá por lá e dê 5 estrelas pra gente, porque isso ajuda bastante a gente, tá? E no YouTube, se inscreva e já deixa o joinha, tá? Siga-nos também nas nossas redes sociais, @SabaraShow em todas as redes, e entre no nosso servidor do Discord pra conhecer e bater um papo com os nossos ouvintes, tá bom? Camila, eu acho que é legal a gente começar conversando sobre o que é o selo Panini Books. Você consegue explicar um pouco pra gente? Sim, na verdade, Mari, assim, o selo Panini Books já existe, né? Faz parte de um guarda-chuva original da Panini, que na Panini nós temos a parte de colecionáveis, que são os álbuns de figurinhas, que tá no Panini Fã, que é de entretenimento, o Torcida Panini, que é a parte de futebol, e as publicações, que daí são as HQs, os mangás, e a gente já publica novels, né, com o selo Panini Books. Era um selo que estava meio escondidinho ali junto com o Planet Mangá, porque as novels que a gente trazia eram derivados dos mangás, né? Então, esse selo estava meio pequenininho ali dentro do Planet Mangá. E agora a gente está com essa intenção de expandi-lo. Legal. Então a expansão do selo Panini Books vai ser focada na literatura asiática, o que também inclui as novelas que já estavam sendo publicadas, certo? Isso, é isso mesmo. A gente está com a intenção agora, vamos trazer livros de literatura asiática, né? Então, são outros títulos, outras formas, outro público que vai estranhar no primeiro momento. Opa, o que é isso? O que está acontecendo? Mas é justamente por essa expansão e a grande massa, né? A massa de produtos e literatura que a gente tem hoje na rede asiática está muito grande, então a gente não podia perder a oportunidade de trazer para o Brasil também. Sim, e pelo menos para mim, que eu sou um millennial, eu tô bastante acostumado com mangás porque eu cresci lendo mangá, né? Fui muito influenciado pelos animes e tudo mais, né? Isso. Mas a literatura pop asiática, ela é muito rica, né? Especialmente em países como a China e a Coreia do Sul, né? Certo, isso mesmo. A pretensão é trazer... A gente está trazendo agora no começo, que são obras mais populares, chinês, coreano e japonês. E aí a intenção é trazer outros países também. Então, para pessoas como eu, que só conhecem mangás, né, e enfim, como é que a literatura pop asiática, além do Japão? Então, Mário, na verdade, a Coreia, a China, eram países que a gente não tinha tanto acesso, né? Como você cresceu assistindo animes, o Japão era muito forte aqui na cultura brasileira, mas esses outros países não eram tão populares. Com a força do K-pop, né, o K-pop aqui acabou abrindo uma porta para a Coreia de uma visão que você falava, poxa, o que está acontecendo? O que é isso e tudo mais? E aí a gente pode perceber nos dias de hoje, com Netflix, Prime Video, todo mundo investindo em dramas coreanos, dramas chineses. A cultura brasileira abraçou muito forte a cultura asiática no todo geral, como a Coreia, como a China, como a Tailândia. E aí a gente vai descobrindo que todos esses dramas que a gente assiste, toda a cultura por trás disso, muitas vezes são baseados em livros que vieram um pouco antes da adaptação. E aí você pesquisando mais a fundo, você entende que existe um universo de livros e de literatura ali por trás
que são muito legais, né? É uma literatura mais... A diferença entre a literatura ocidental com a literatura asiática é a velocidade de leitura, porque os asiáticos são mais compenetrados, é uma coisa mais interiorizada, sentimentos e reflexões, autorreflexões, são coisas que pegam mais, assim, sabe? Então, como nos dramas que a gente assiste, são histórias que são mais envolventes e envolve aquele ciclo de pessoas que estão circundando aquele protagonista. Então, eu fiquei bem empolgada, eu já li algumas sinopses do que tá vindo por aí, e são histórias incríveis, viu? Tô bem empolgada com isso. Só que ainda não vou falar os títulos pra você, a gente vai fazer um lançamento bem especial daqui a pouquinho. A gente não vai dar spoiler, né? Isso. Eu acho que muito do que você falou tem a ver com o Hallyu, né? Que é o que o pessoal chama dessa onda coreana, né? Que é K-drama, K-pop, os manhwas, né? Os jogos, né? E tudo mais, né? Nessa onda dos dramas, né? Pelo menos eu, né? Eu me vi assistindo muito drama coreano, né? Mas também, recentemente, novelas chinesas, né? Dramas chineses, né? Muito porque eu sou um fofoqueiro nato, né? E as publicidades das novelas chinesas, elas aparecem no meu Instagram e me acertam em cheio, sabe? Mas os dramas chineses, coreanos e japoneses, eles são muito diferentes entre si, né? Na literatura também, né? A literatura japonesa, coreana e chinesa é muito diferente entre si. Isso. Cada país tem uma forma muito diferente de conteúdo literário, né? Sim, a cultura, né, assim, apesar de ser uma cultura asiática que a gente fala no geral, cada país tem a sua peculiaridade e a gente está descobrindo isso, né? A China tem produções incríveis e, de verdade, acho que a gente nunca olhou muito para isso, para esse lado, né? A Tailândia também, então, assim, estamos descobrindo e coisas incríveis, assim, material didático, material de literatura muito bons lá fora. Sim, e tem sido muito gostoso acompanhar o crescimento do público fã de cultura asiática aqui no país, né? E aí até queria perguntar, porque como que é o público que tem consumido a literatura asiática no país, né? Qual que é o perfil? É um público mais jovem, é mais velho, é mais diverso? Então, eu tenho observado que o público é cada vez mais diverso e curioso, né? A gente tem desde pessoas bem jovens, que são os fãs também de mangás e animes, que acabam migrando para as novels, e até adultos que são muito interessados em cultura asiáticas de forma mais ampla, assim, seja pela música, seja pela comida, né? Porque até a comida agora asiática está fazendo muito sucesso, está instigando muito a curiosidade de todos nós, né? Então, seja pela filosofia, pelos dramas, pela estética, esse público que valoriza as histórias que são mais profundas, com personagens bem construídos, as experiências de leitura que ampliam os horizontes culturais mesmo. Entendi. Então, o público é muito mais diversificado, né? E diferentes faixas etárias, né? Sim, sim. Tem obras que vão atender desde adolescentes, porque são histórias mais leves e aqueles romances meio clichês que a gente já está acostumado a ver por aí, até histórias mais profundas, com sentimento, sabe? Aqueles, a gente chama, tem um gênero literário que se chama Healing, que é uma percepção, é uma autoajuda, mas não é uma forma de você entender pela dor do outro aquilo que te cura. Então, tem obras muito, muito profundas, né? Mas sempre com uma narrativa mais introspectiva, ele convida o leitor para uma experiência mais pessoal, mais sensorial. E essas histórias são de diferentes gêneros. Então, estamos trazendo diversos títulos. Tem títulos que são baseados, são históricos, né, da dinastia lá do Joseon, eu acho que é esse o nome. Ainda não estou muito adaptada, mas eu acho que é isso. Então, são títulos históricos. E aí, sim, baseado no fato histórico do que aconteceu, mas com personagens de fantasia que elaboram ali dentro daquela história. Tem narrativas que se conte na primeira pessoa da sua vivência, né, pessoal, e aí mostra todas as pessoas que apareceram no seu círculo de vida e o que aconteceu com cada uma delas. Tem tipo conto de fadas adulto, onde tem vários contos e cada um vai contando o seu modo de ver. Então tem bastante diversidade enquanto a relação às histórias. Saquei. Eu tenho lido algumas novels, né, que acho que é o formato em livro, mas baseado nas histórias que eu conheço de obras que vêm do mangá e do anime, né? Sim. Mas as novels, elas podem ter diferentes formatos, né? Na verdade, as novels,
É que a gente conhece como novels os que são adaptados para os mangás e para os animes e tudo mais. Às vezes as novels vêm primeiro, depois vira mangá, ou às vezes vem o mangá primeiro e ele vira uma novel. Na verdade, a novel é uma novela, normalmente ela é serializada, né? Então tem a novel 1, a novel 2, a novel 3 e tal. Então são muito populares lá, né? Especialmente no Japão. Na Coreia do Sul também tem, mas o livro em si normalmente um livro só, é um one shot e é sobre aquele texto, então tem começo, meio e fim e acaba ali. Mas ele se destaca assim pelo texto fluido, por capítulos mais curtos, tramas mais envolventes. E aí, na verdade, o que eu andei percebendo que não é muito diferente. Assim, a diferença da novel para o mangá é que um é contado com visual de quadrinho, né? Você começa a entender a história através de quadros ali, que você vai percebendo a imagem e o texto, e a novel já é um texto corrido. Sim, e pessoalmente eu acho que as novels são ótimas portas de entrada para o público mais jovem se interessar pela literatura. Isso. Quando eu era mais novo, né? Apesar de eu lia bastante, né, outras obras, era muito mais limitado os livros infanto-juvenil para ler e tudo mais, né? Eu acho que se eu pudesse ter mais livros baseados nas obras dos meus animes favoritos, né, das minhas obras favoritas, eu acho que eu me interessaria muito mais rápido pela literatura em geral, sabe? Claro, com certeza. Eu acredito também, porque, na verdade, eu acredito que, assim, essas histórias que estão trazendo, a filosofia, a cultura, a estética, né, e essa vibe que a gente está vivendo nos dias de hoje, com a força da Ásia aqui dentro, dos programas asiáticos, da culinária asiática, da música asiática, estamos cada vez mais próximos e mais interligados. E isso acaba gerando muita curiosidade, principalmente nos mais jovens. Eu acho que isso é um misto muito interessante e que vai despertar muito desejo das pessoas mais novinhas. Quais os principais benefícios que uma pessoa jovem vai ter com a literatura asiática? Ai, Maria, eu acho que assim, a leitura, né, ela abre portas para novos mundos, né, novas culturas, formas de pensar. Para o público jovem, em especial, eu acho que vai estimular a empatia, a criatividade, pensamento crítico, podem proporcionar uma visão mais ampla, né, de valores como resiliência, disciplina e harmonia, que são coisas que a gente já aprendeu, assim, no passado, por exemplo, em aulas de karatê, sabe, assim, eu não sei se eu consigo fazer uma analogia referente a isso, mas, por exemplo, quem já fez karatê lá no passado, tipo, quando eu era criança e tal, as artes marciais que traziam esse tipo de cultura de resiliência, de disciplina, harmonia, é muito presente na cultura asiática, né? Então eu acredito que essas histórias também tragam um pouco dessa parte de cultura, dessa parte de aprendizado para quem estiver lendo. E esse público mais jovem vai ter essa opção também de conhecer esse outro lado, né? Acho que é uma forma de enriquecer o repertório cultural e emocional também. Sim, eu sou um super adepto a pais investirem na compra de novels, né? Por exemplo, para incentivar a leitura, né? Inclusive, a Panini Books já tem novels publicadas, né? Quais as obras que o consumidor hoje ele pode encontrar pelo seu Panini Books? Sim, hoje nós já publicamos diversos títulos, né? Já temos Solo Leveling, Demon Slayer, Spy Family. A gente produz já esses títulos. Tem Belly também, que é incrível, é uma novela muito bonita. Então a gente já traz esses títulos derivados de mangás ou que são adaptados dos mangás e tudo mais, e vamos continuar trazendo. Eu acho que isso tem que ficar bem claro para quem estiver escutando, que a Panini Books não será somente a literatura asiática. As novels de títulos de mangás também continuarão vindo, tá? Inclusive teremos novidades logo também. Na verdade, a Panini Books está só expandindo o selo, tá? Então, o que era considerado Panini Books, que ficava dentro do guarda-chuvinha ali do Planet Mangá, que só estava ali como uma novelzinha do Naruto, uma novelzinha do Demon Slayer e tal, agora ela está se expandindo, criando outro caminho, com públicos que podem ser o mesmo público, mas podem ser públicos diversos. Então, na verdade, é isso, é só uma expansão do selo. Legal falar que, pra quem nunca leu uma novel, existem novels que são baseadas em histórias que foram originadas de animes e mangás, né? Por exemplo, tem novel de Naruto, só que o leitor acompanha através do texto do livro, né? Que é bem diferente da obra original, que é quadrinho ou anime, né? Eu acredito que nas novels você consegue ter uma riqueza maior de detalhes.
porque é pelo formato de leitura mesmo. Quando você está lendo o mangá, ele está em quadrinho, tá com aquele efeito visual de cenário, então você entende a história como fala, então é pelo balão de fala de cada um. Quando você está lendo o livro em texto corrido, ele consegue te contar para você poder entender e imaginar a cena na sua cabeça de forma muito mais específica, assim, né? Então eu acredito que a novel traga muito mais detalhes. Nem sempre a novel é exatamente igual à história que está acontecendo no mangá, porque é uma adaptação e tudo mais, mas às vezes tem novels que são histórias à parte, por exemplo, essas do Naruto que eu comentei, né? Então, por exemplo, lá no Naruto, no mangá, você tem a história toda da aldeia da Folha e tudo mais, dos ninjas e aquilo. A novels, por exemplo, temos uma história especial do Kakashi. Então, você vai conseguir entender profundamente esse personagem, qual é a história de vida dele, por que ele é assim, por que ele agiu de certa forma. Tem da Sakura, tem de todos os personagens ali do Gaara. Então, é interessante de você se aprofundar, para você até entender qual a atitude que ele teve lá no mangá, por causa baseado na história de vida dele. Então, são coisas que se entrelaçam. Por exemplo, a do Spy Family já é uma história completamente fora, não tem a ver com o quadrinho em si, são os mesmos personagens, a mesma, né, formato de aventura, mas é uma história extra. Né? Agora, por exemplo, saiu o Frieren, que a gente lançou agora com 12, que vem com um booklet, que é uma novelzinha também. Também é uma história referente aos mesmos personagens, só que é uma história extra que não está dentro do mangá. É legal que expande bastante o universo das obras que a gente já conhece, né? Exato, e se você é fã de uma obra em si, vale a pena, e você vai ter curiosidade de entender outros pontos de vista e ter outras histórias também que falam sobre eles, né? E tem Belly também, né? Que, se eu não me engano, é baseado na história da Bela e da Fera, só que adaptado, né? É baseada no conto da Bela e a Fera. Ele saiu um filme que tá na Netflix, inclusive, né? Então, só que ele traz a história de Bela e a Fera para dentro de um mundo de inteligência artificial ali, de um jogo que eles estão fora da realidade do corpo deles. Então, é uma menina super tímida, que, né, na vida real dela, é uma menina que não conversa com ninguém, tem uma vida social, porém, quando ela entra nesse outro universo, ela se torna uma cantora e ela é super famosa, super bonita, desejada e tudo mais. E dentro desse universo, ela vai conhecendo e vai descobrindo pessoas e os monstros que existem em cada um de nós, né? Então, é muito bonito, muito sensível. É uma história que é inspirada na Bela e a Fera, mas em outra visão. Né? E tanto saiu a novel quanto saiu o filme também, que tá lá na Netflix. Vale a pena. Agora, falando um pouquinho do futuro da Panini Books, a Panini vai estar na Bienal do Livro, né, lá no Rio, também com obras do seu Panini Books, certo? Sim. O lançamento dos novos livros de literatura estarão presentes na Bienal do Livro, né? Porque eu acho que, dentre todos os eventos que tínhamos para poder fazer esse lançamento, a Bienal é o momento mais perfeito para isso, porque lá não temos só os leitores de mangás ou não temos só os leitores das HQs, nós temos um público bem diverso e que busca coisas diferentes, de histórias diferentes. Então, a Bienal vai estar acontecendo agora em junho, já com os livros que a gente vai anunciar. As pessoas podem encontrar desde as nossas novels já publicadas, Solo Leveling, Naruto, Spy Family, Demon Slayer, todos lá, incluindo esses títulos que estaremos trazendo também, tá? Então, será uma oportunidade incrível para conhecer de perto esses títulos e celebrar a cultura pop literária que a gente tanto gosta. E o que a gente pode saber mais da Panini Books? Tem alguma novidade que você pode contar pra gente? Mari, a gente já está começando, né? Estamos começando essa nova fase. Então, além de ampliar o catálogo com esses novos gêneros e autores, a ideia é transformar cada livro do Panini Books em uma verdadeira experiência para o leitor, né? Unindo a qualidade editorial, respeito às obras originais e conhecimento e prazer de ler, né? Para todas as pessoas. Boa! Para a pessoa que quiser ter acesso aos produtos da Panini Books e a novidades da Panini Books, como é que ela encontra? Através do site da Panini, redes sociais? Isso, a gente montou, né? Como a Panini Books estava dentro, como eu falei, do Planet Mangá, a gente não tinha muita fala, né, para Panini Books, mas agora a gente tem uma rede social exclusiva para Panini Books,
no Instagram, é o Panini Books BR. E dentro do site agora também já temos um linkzinho lá para o Panini Books, onde vocês vão encontrar todas as novels e os livros de literatura que estarão surgindo por aí. Então fica a dica também para a pessoa que quiser conhecer mais sobre o seu Panini Books, seguir a Panini Books nas redes pela conta @PaniniBooksBR. Isso mesmo. Camila, muito obrigado pela sua participação. Aos ouvintes, não deixem de comentar suas impressões do episódio, né, nas seções de comentários, e falar também das suas obras da literatura asiática favorita, tá? Valeu, gente!